Números, capítulo 17, diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara por cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais. 12 varas. Escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara, e as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a voz. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, por cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor, na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor, e todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: Torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis aqui, nós expiramos, nós perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Amém. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Amados, falando sobre o reino sacerdotal, para relembrar alguns pontos que trabalhamos, inclusive se você tiver caneta, papel, tome nota de alguns pontos que nós vamos trazer, que vai ser importante para você meditar em casa, porque se você ler todos os textos, referências aqui, a gente sairia daqui amanhã. Inclusive, é fundamental, né, que a igreja seja uma igreja interessada naquilo que está sendo dito e não apenas ouvir e absorver tudo sem antes verificar se é bíblico. É importante que a igreja tenha esse hábito de entender o que está sendo pregado. Inclusive, outras séries de mensagens que vamos trazer, como, por exemplo, as 7 festas, lá de Levítico 23, quando fala da Páscoa, pães asmos, trombetas, etc., tem muita relação com esse assunto aqui, por exemplo. Então, quando formos pregar lá, falaremos de pontos daqui que não vamos nos aprofundar. Então, é importante sempre estar inteirado, amém? Porque a Bíblia, ela se completa. Bom, a igreja, ela não surgiu por acaso. A igreja, ela não foi um plano B, C ou D. Ela não existiu simplesmente porque todo mundo se corrompeu. Muito pelo contrário. O plano original, o plano divino, sempre foi a igreja. Amém? Desde lá de trás. O Senhor chama o povo, lá em Êxodo 19, e fala assim, olha só, vocês serão para mim um reino sacerdotal, mas todo o povo de Israel viraram um reino sacerdotal? Não. Somente a tribo de Levi. O reino sacerdotal, ele começa a se cumprir quando vem a igreja. O apóstolo Pedro, ele vai dizer, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. 1 Pedro 2, ele fala isso. E vai se cumprir em plenitude no milênio, quando o Senhor estiver governando ali
cumprirá e se estabelecerá o reino sacerdotal. A igreja é o único povo de Deus na face da terra. Não existe outro povo que seja escolhido por Deus. Por isso que a igreja é única, porque não é uma etnia, não é uma raça. Todos aqueles que se arrependerem e confessarem Jesus como seu único, suficiente Salvador serão salvos. Romanos 10, Paulo fala sobre isso. Então, não existe outro povo. E por que é importante entender isso? Porque nós entendemos de fato o que é ser igreja. Ser igreja não é um ajuntamento no domingo, não é ouvir algumas pregações, não é simplesmente ler a Bíblia, é ter um serviço diante de Deus. Eu não estou falando de um serviço na igreja, eu não estou falando de pregar na igreja, eu não estou falando de ficar na porta, não estou falando de receber os irmãos, não estou falando de cantar, não estou falando de tocar. Eu estou falando de um ato de adoração. Deus sempre, desde lá de trás, separou um povo para isso. Ele chama Adão, chama Eva e separa para isso. Ele chama Noé, separa para isso. Chama Abraão, separa para isso. Chama Isaac, chama Jacó e vem chamando desde sempre o povo para entender o que é a adoração. E o sacerdócio é exatamente isso. Só que em tudo que Deus faz, ele faz com ordem, certo? Ele faz com decência. Ele coloca tudo no seu devido lugar. Sempre que Deus ele levanta um projeto, um movimento, uma igreja, ele levanta a sua liderança, a quem ele vai falar e vai dar a sua direção. E no sacerdócio também tem liderança. Não é de qualquer forma. Não é à la vontade. Não é da forma que eu gosto. Não é da forma que eu quero. Por isso que existe o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é um conceito que foi instituído a partir de Êxodo, no capítulo 28. Lá no Monte Sinai, o Senhor vai dando essa direção. E o primeiro deles foi Arão. Por isso nós lemos Números 17. Números 17 é para pôr fim, como diz o texto, às murmurações que haviam. As murmurações, as brigas, as contendas de quem devia ser o sacerdote, de quem devia fazer isso, aquilo outro. Não tem isso dentro da igreja, né? Quase não tem briga por cargo. Quase não tem briga para ver quem vai fazer o quê, para ver quem é o próximo pastor, quem é o próximo líder. Às vezes todo mundo quer mandar. Às vezes todo mundo quer dar ordem. Mas a gente não se submete àquilo que Deus está fazendo naquele momento. E ali também tinha briga. E o lugarzinho, né? Para ter briga. Lá no deserto. Onde o povo já tinha visto maravilhas por parte de Deus. Mas tinha briga. Tinha contenda. E para dar um fim a isso, o Senhor chama Moisés e dá uma direção. Você vai fazer dessa forma. Resumindo, você vai mandar a cabeça de cada tribo. Vai botar uma vara na terra. E a vara que eu der o sinal, essa vai guiar. Basicamente, é isso que ele fala. E a partir dali, o povo reconhece que o sumo sacerdócio estaria sob Arão. E qual é o interessante ali? Você vê que ele coloca as 12 ao mesmo tempo e no mesmo tipo, as 12 varas, tá? No mesmo tipo de terra. Ou seja, quando a gente está falando de plantação, você depende do fator climático, depende de um monte de coisa, e um deles é o fator climático, para aquela planta dar fruto, crescer e etc. E ali, para mostrar que era poder de Deus, o Senhor fala para Moisés, vai botar todas aí. É o mesmo fator climático para todas. É o mesmo tipo de vara, são todas iguais. Vai enterrar e vai colocar todas ao mesmo tempo. E aquela que florescer é esse daí que eu estou escolhendo. Nenhuma, a de Arão, ela não teve preferência porque ele era irmão de Moisés. Não. Teve preferência porque Deus o escolheu. Só que a diferença do nosso sumo sacerdote para o sumo sacerdote levítico, para o sumo sacerdote de Israel, é que o nosso sumo sacerdote, ele não simplesmente foi escolhido.
É porque ele que escolhe. Lá Deus escolheu, aqui o nosso sumo sacerdote é o nosso Deus. A diferença já começa por aí. Enquanto o sacerdócio de Arão foi confirmado por uma vara que floresceu, o nosso sumo sacerdote foi confirmado por uma cruz banhada em sangue. Esse é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 5, 4 e 5 diz: e ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Hebreus 8, 8, porque repreendendo-os lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, e que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. E nós vamos ver que através dessa nova aliança quebrou-se o antigo pacto e se estabeleceu um novo e eterno pacto. E esse pacto é a aliança em Cristo, é a nova aliança. Todos aqueles que querem servir a Deus precisam estar em Cristo, porque Cristo é o significado, é a resposta do porquê que os homens, os judeus, os israelitas, os hebreus precisavam de um sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele é necessário porque houve a queda. Lá atrás, quando Adão ele peca, ele se afasta de Deus. Ele não consegue mais estar próximo de Deus, porque ele está cheio de pecado. E a santidade de Deus é tão grande que ele não pode contemplar o mal. Ele não suporta o mal. Então, se Adão estivesse próximo de Deus, Adão morreria. Por isso o homem foi se afastando cada vez mais de Deus. Isaías 59. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam abençoar. E os ouvidos não estão tapados para que não possam ouvir, mas o pecado, a iniquidade faz separação entre o homem e Deus. Qual é a forma de estarmos conectados novamente? Nós precisamos de um mediador. E era isso que o sumo sacerdote fazia. Ele oferecia uma vez ao ano, no dia da expiação, um sacrifício ao Senhor. Aquele cordeiro, aquele sacrifício que ele pegava e levava para apresentar diante de Deus, ele representava o pecado de todo o povo por um espaço de um ano que estava sobre ele. E quando ele sacrificava, o Senhor aceitava aquele sacrifício, como quem diz: o pecado durante esse período foi perdoado. Nós precisamos de um mediador. E diferente de outras religiões que vão ter a própria lei, como é o caso dos judeus, como mediador, diferente de outras religiões que têm os seus santos, tem a Maria, diferente de outros que invocam demônios, o nosso mediador é um mediador eterno. Enquanto o sumo sacerdote ele morria, o filho assumia, morria, o neto assumia, e assim ia. O nosso sumo sacerdote ele não passa o cargo para ninguém, porque uma vez ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. É um sacerdócio eterno, imutável, irrestrito, único. Ele é o nosso mediador. Não é nenhum santo, não é Papai Noel, não é Maria, não é nenhum demônio, é Cristo, é Jesus, o mediador entre Deus e os homens, o caminho, a verdade e a vida, a porta do curral das ovelhas, o pão da vida é Jesus. Ele é o único. A vara de Arão, ela floresce, só que ela não só floresce, ela dá também amêndoas. As amêndoas, ela tem um termo em hebraico, e a raiz desse termo é a palavra apressar-se. E sempre que Deus tem uma obra, irmãos, a realizar, ele tem pressa, não porque ele está atrasado, mas pela necessidade e a urgência daquela obra. Deus, ele nunca se atrasa.
A gente vai ver isso lá em Gênesis 41, quando tem a situação dos sonhos de Faraó. Você lembra disso? Que José interpreta, né? Inclusive, é um dos dons que as pessoas mais gostam, né? O dom de sonhar, né, Varô? Por quê? Porque Deus usa a gente dormindo, né? É maravilhoso isso, né? Amados, então, a gente vê lá em Gênesis 41 que o Senhor fala, revela a José, olha, Deus ele tem pressa em realizar isso, Deus tem pressa em fazer isso. E a gente vai ver, para entender melhor sobre a amendoeira, lá em Jeremias 1, 11 e 12 diz assim, ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, o que é que veio Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. A pressa, como já disse, não é uma questão de atraso, é uma questão de urgência. E o Senhor, aqui com Jeremias, ele faz um jogo de palavras, porque amendoeira é shaked no hebraico, e velando, velar, é shoked. Então, são palavras muito parecidas, mudando apenas um elemento. Ele faz esse jogo de palavras com Jeremias, e Deus ele é muito didático, e ele sempre foi muito didático, para fixar na mente de Jeremias que aquilo que ele vai dizer para ele vai se cumprir. Aquilo que ele vai dizer para Jeremias acontecerá. E o que ele diz para Jeremias? Olha, eu vou suscitar um mal, e esse mal ele vem lá do norte, e no que esse mal ele vem, ele vai destruir o povo. Olha, eles podem achar que não. Eles podem ficar em dúvida. Eles podem falar assim, já ouvimos profetas do passado falar tudo isso que viria a acontecer. E não aconteceu, então eu não creio. Olha, a gente tem um templo aqui, a gente tem a adoração genuína. Isso não vai acontecer. Só que aí Jeremias, ele lembra, sempre que alguém colocava em dúvida aquilo que Deus tinha falado para ele, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, nós vamos ver que a amendoeira, inclusive para os próprios judeus israelitas, ele tem essa ideia que a amendoeira é a árvore vigilante, é a árvore que desperta. Nós vamos ver alguns elementos interessantes da amendoeira ou das amêndoas. Aí a gente volta a atenção para Números 17. Amendoeiras ou as amêndoas têm algumas ações que nos protegem e nos dão força. Primeiro, a amêndoa era usada para alimentação. A amêndoa alimentava. Jesus, ele diz em João 4,34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O nosso alimento é a obediência, é seguir os princípios bíblicos. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. E aquele que me ama é amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nas amêndoas nós temos o alimento que a nossa vida precisa. Nas amêndoas nós vamos ter o alimento para caminhar hoje, amanhã e sempre. E isso só é possível por quê? Por conta do sumo sacerdote que é Jesus, a vara que floresce das amêndoas. As amêndoas também eram usadas para trazer uma cura estomacal. Ou seja, em Jesus, nós temos a cura que a alma do ser humano precisa. Nunca houve um tempo em que a humanidade estivesse tão afastada de Jesus como o tempo atual. Em contrapartida, nunca houve tantas pessoas depressivas e com ansiedade, porque estão com a alma perdida, estão com a alma quebrada, estão com a alma destruída. Nunca houve tantas enfermidades, porque estão afastadas do poder de Deus. O mesmo Jesus que operou lá atrás, ele curou o cego, ele curou o mudo, ele levantou o
coxo, o mesmo Espírito que esteve sobre os apóstolos, que ele vira e fala, se levanta e fica sobre os seus pés para um homem que não andava, é o mesmo Espírito, ele não mudou. O que mudou? A disposição da humanidade. O ser humano mudou. O ser humano foi recuando. O ser humano foi se perdendo cada dia mais, cada vez mais. Mas em Jesus, nós temos a cura que precisamos. A cura da alma, a cura física. E a amêndoa também era usada para criar antídoto para a mordida de serpente. A amêndoa era usada para criar um antídoto para a mordida de serpente. Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder. Para quê? Pisar serpente e escorpiões. E toda a força do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Entendendo isso, amados e queridos, nós vemos que o florescer do sumo sacerdote nos traz alimento, nos traz restauração e nos traz autoridade. Aí lembra Jeremias 1:11? Que é que vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. É por isso que quando nós olhamos para Jesus, nós temos que ter toda a confiança e toda a devoção. Porque a eleição que Deus fez com Jesus, estabelecendo ele como sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote eterno, nele nós vamos encontrar a solução para tudo o que nós precisamos. O nosso sumo sacerdote é o Filho de Deus, ele penetrou nos céus, ele se compadece das nossas fraquezas, em tudo ele foi tentado, mas ele foi sem pecado. O sumo sacerdote, antes de oferecer o sacrifício, ele tinha que passar por todo um ritual, por todo um processo de purificação. Jesus não precisa, porque ele é santo, ele é impecável. Glória a Deus. Somente no trono da graça alcançamos misericórdia e achamos essa graça. Hebreus 4, 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Agora, o sumo sacerdote, ele vai no templo, ele entra no Santo dos Santos, oferece o sacrifício e intercede pelo povo. Jesus intercedeu por nós naquilo que nós chamamos de oração sacerdotal, que está lá em João, no capítulo 17, onde Jesus, ele, antes de ser levado para a morte, ele começa a orar, e ele começa a sua oração mais ou menos assim: Pai, glorifica-me com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Olha, essa glória, quando Jesus ele fala de glória no Evangelho de João, ele está falando de algo mais no sentido de, olha, me dê a vitória diante desse sofrimento, me dê a vitória diante desse desafio. Qual era o desafio que ele ia passar? A morte, a tortura, e ele passou em glória, e ele passou em poder, sem negar, sem murmurar, sem apostatar. Ele foi até o fim, ele foi glorificado com o Pai, com a glória que ele tinha desde antes da fundação do mundo. Só que quando ele fala isso, ele fala: Senhor, que eles tenham, se referindo quem? Aos discípulos, se referindo à igreja, que eles tenham a vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Teu Filho, a quem Tu enviaste. Amados, a gente acha que a vida eterna ela vai começar quando nós dermos o último suspiro e morrermos, e abrirmos os olhos e entrarmos lá no céu. A vida eterna ela não começa aí. Olha o que Jesus está orando: e que eles conheçam e tenham a vida eterna, que é o quê?
conhecer a Ti. A partir do momento que eu e você nascemos de novo, passamos pelo processo da regeneração, a nossa vida eterna começa aqui. A nossa vida eterna começa aqui porque a vida eterna é Jesus, restaurando o relacionamento do homem com Deus. É o mediador, é o sumo sacerdote mostrando o caminho. Olha, esse é Deus, está restaurado. O que Adão perdeu lá atrás, eu restauro para você. E Ele restaura a vida eterna. E Ele, olha, preserva eles, Pai. Preserva eles. Haverá sofrimento, haverá luta, haverá tentações. Mas, Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra, Pai, é a verdade. Eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que são Teus, Pai. Preserva eles, cuida deles. Sabe aquela hora que vem aquela tentação para pecar? Às vezes nem vem a tentação, né? Que o crente está tão sem vergonha de dia, né? Que ele procura o pecado. Aí tu tá ali prestes a pecar, vem aquela sensação, não tem ninguém, não tem nada, mas vem aquela coisa assim, parece que tem uma câmera, né? Vem um aviso interior, um testemunho interno, para você não fazer aquilo. Aquilo é se cumprindo a oração de Jesus em João 17, preservando e cuidando de você, para que tu não tropece, para que tu não jogue fora a vida eterna que já começou aqui e agora. E Ele ora pela unidade da igreja. Olha, que eles sejam um, como eu sou um contigo. Alguém enxerga divisão em Deus e em Jesus? Alguém enxerga divisão no Pai, no Filho e no Espírito? Não tem divisão, é plena unidade. É um amor eterno, mas a igreja não. Parece que se esforça para cada vez se dividir mais, para cada vez lutar mais entre si, para cada vez se despedaçar mais. Cada um vai para o seu canto e vai tocar na sua vida. Por quê? Ficou de bico com o pastor. Por quê? Porque eu não concordo com isso. Por quê? Não concorda com aquilo. Quebrando a unidade. Que Jesus, olha a preocupação de Jesus. Isso é importante ser dito, irmãos. Quando quem tem filho, antes de sair de casa, dá algumas últimas instruções. E imagino que ore, né? Senhor, que não toquem fogo na casa. Senhor, isso. E uma das orações é que não briguem. Jesus, ele está para partir. São as suas últimas instruções. E nas suas últimas instruções, ele ora e fala, Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo. O sumo sacerdote que vela sobre as nossas almas. Vamos lá, Hebreus 4,14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele está olhando e está vendo que existe uma fragilidade no ser humano em manter a unidade, em manter a comunhão. E o que ele fala? Ele ora. Ele fala que eles sejam um, que eles andem em unidade. Isso se cumpre lá em Atos 2. Eles tinham tudo em comum. Eles dividiam o pão. Eles tinham que tomar a decisão. Eles iam e oravam. Não ficavam de bico, não fechavam a cara, não. A minha teologia é melhor. Eu prego mais, eu faço melhor. Não, quem faz é Jesus. Nós só estamos aqui por causa do sumo sacerdote, irmãos. Só por causa dele. Só por causa da entrega dele. Só por causa do sacrifício de Cristo. Aleluia. Para que eles façam o quê? Tornem Deus conhecido. Eu estou resumindo João 17. Para tornar Deus conhecido. Através da unidade. Através do amor, através da comunhão, nós tornamos o Senhor conhecido. E quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei, Hebreus 7, do 11 a 28. E com isso se consuma
com aquilo que nós chamamos de bênção sacerdotal. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Números 6:22, falarão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém, irmãos? Tem algumas comparações e representações que é interessante nós observarmos. Em Levítico 21, do 10 a 15, nós vemos algumas restrições que o sumo sacerdote tinha. E uma delas é que ele não podia tocar em mortos. Ele não podia. Não podia. Era restrito. E Jesus, como sumo sacerdote, nunca tocou em morto. Tocou, não tocou. Porque quando ele tocou na pessoa que estava morta, o que aconteceu com ela? Reviveu. Ressuscitou. Veio de volta à vida. Eu e você, a gente estava morto em delito e em pecado. Foi Jesus tocar, irmão. A vida voltou. A restauração veio. O sumo sacerdote, ele tinha suas vestes sacerdotais, lindas e belas, que representavam a glória, né? A glória do Senhor. Tinha um éfode, que era um colete com pedras de ônix, que ficavam nos ombros. Eram 12 pedras. Tinha um peitoral do juízo, que também tinham 12 pedras preciosas, e tinha ali o urim e tumim. Tinha um manto de éfode, tinha um mitra, que era aquele turbante, aquela coisa feia demais. Tinha túnica bordada, cinto e calças de linho. Mas o que é interessante nós observarmos aqui, eles tinham nos ombros 12 pedras. E tinham sobre o peito também 12 pedras preciosas. E as 12 representam o povo de Deus. As 12 tribos, os 12 apóstolos, representa o seu povo. Sobre o ombro, teve uma coisa que ele carregou sobre os ombros para manifestar, eleger, chamar e comprar o seu povo, que foi a cruz. Jesus carrega o seu povo nos ombros e com a sua própria vida. Nós estamos nele. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós temos que estar nele. Se vós estiverdes em mim, nós estamos nele, sobre os ombros dele. Quem nos carrega é ele. É aquela velha história, não é Deus que precisa de nós. E essa simbologia representa isso. É nós que precisamos dele. Para finalizarmos, irmão, o sumo sacerdócio levítico, ele tinha uma genealogia humana, ele tinha começo e fim. Agora, o sacerdócio de Cristo, o sumo sacerdote, ele tem uma origem divina, ele não tem começo, ele não tem fim, ele é eterno. Por isso que o sacerdócio de Arão, ele era temporário. Nascia, morria, vinha um substituto e assim ia. O de Cristo não, é um sacerdócio eterno. Ele precisa de sucessores, Arão. Jesus não, ele é o único. Arão era imperfeito, por isso passava pela purificação. Jesus é perfeito. Arão entrava uma vez ao ano e pedia perdão pelos pecados de um ano. Jesus entrou uma vez por todas, de forma definitiva e de forma eterna. O templo em que Arão entrava era terreno. Jesus entrou no templo celestial. O sangue que Arão usava era sangue de bodes, de touros, de ovelha, de novilho. Jesus usou o seu próprio sangue, que é um sangue eterno. Ele precisava se purificar antes, Jesus já é santo. A expiação dele, de Arão, é só por um ano, é temporal. A redenção em Cristo é eterna. Ele é um homem pecador. Jesus é o Deus encarnado sem pecado. Arão escolhido dentre os homens. Jesus, o Filho de Deus. Arão sujeito à fraqueza. Jesus forte em poder. Ele oferecia animal. Jesus ofereceu a si mesmo. A expiação dele é anual. A nossa é definitiva. Oferecia animais, Jesus ofereceu assim. Apenas Arão podia entrar. Lembra do véu que nós louvamos no início? Apenas Arão podia entrar.
Agora não. Todos temos acesso. Porque o véu foi rasgado de cima a baixo. Já falamos, né, igreja? Por que de cima a baixo? Porque é a representação do próprio Cristo rasgando aquele véu. Eu e você temos acesso ao céu. Eu e você temos acesso. Ele tinha uma intercessão limitada. Jesus intercede dia a dia por nós. A intercessão de Jesus é eficaz por nós e ela é contínua. Arão morre. Jesus é eterno. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O nosso sumo sacerdote é único e insubstituível. Nem a morte pôde vencê-lo. Por isso temos total confiança nele. Em Jesus estamos preservados e fortalecidos. Temos alimento, cura e poder, pois toda a autoridade está em Cristo e apenas em Cristo, nosso Salvador. O sumo sacerdote roga a Deus para que o seu povo alcance vida eterna, seja guardado para a manifestação da glória em sofrimento, para a preservação dos seus e a unidade da igreja. Dessa forma, a bênção sacerdotal permeia a vida do povo sacerdotal. Amém, irmão?